igreja é um organismo vivo, mas também é uma organização. A palavra igreja ou eclesia no grego, ela não é derivada apenas do termo religioso, igreja. É um termo jurídico, herdado das comunidades gregas, utilizado para convocações públicas, reuniões de tomadas de decisões em lugares públicos chamados ágora. Eclesia significa chamados para fora. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 1 e 2, a Bíblia diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja é o povo de Deus, salvo por meio da fé em Jesus Cristo, incorporada ao seu corpo por meio do Espírito Santo e representada pelas igrejas locais, cuja extensão vai do Pentecostes até a segunda vinda de Cristo. Ela é voltada para a glória de Deus, centrada na palavra e manifesta os dons e o fruto do Espírito Santo, e que reúne desde o princípio os santos que aguardam a ressurreição dos santos, a primeira ressurreição, quanto os vivos que aguardam o arrebatamento. A igreja é confessional, missionária e una. Sendo confessional, ela é doutrinadora, discipuladora e disciplinadora. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz: E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para que também ensinem a outros. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. E em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 2, estáis inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Versículo 12 e 13. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo, falando sobre a disciplina. A igreja é missional porque ela prepara seus missionários, porque ela envia seus missionários e ela dá suporte sócio-espiritual aos seus missionários. Não há organismo sem organização. Um corpo saudável funciona com a harmonia dos seus membros. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. No livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver um pouco da organização da igreja, no seu princípio. Atos, capítulo 16, versículo 4, a Bíblia fala sobre a liderança centralizada nos apóstolos. Atos 16, versículo 4. E quando iam passando pelas cidades, eles entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Também nós vemos em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, além da liderança ser centralizada nos apóstolos, ela doutrinava. Atos, capítulo 2, versículo de número 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Também nós podemos observar em Atos capítulo 4, versículo 37, que a igreja a administrava. Atos capítulo 4, versículo 37. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos, falando aqui a respeito da doação de Barnabé. Também a igreja instituía, Atos capítulo 6, versículo 6, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos, que é a instituição do diaconato. Também Atos capítulo 13, versículo de número 1. A igreja como uma agência missionária. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Em Atos capítulo 15, versículo do 1 ao 6, a igreja também conciliava doutrinas. Então, alguns dos que tinham descido à Judéia ensinavam assim os irmãos: Se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. E alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Há tipos diversos de administração, mas o governo é o mesmo, ou deve ser o mesmo. Nós temos administração episcopal, presbiterial e congregacional. A nossa igreja, em específico, reúne elementos do sistema episcopal e congregacional.
Fica claro que a igreja não é amorfa, ou seja, ela não é sem forma, e nem anárquica, ou seja, sem ordem. Ela tem uma estrutura visível e normativa. A organização da igreja é essencial. Daí voltamos ao texto de Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero, como já te mandei. E mais uma prova disto, que a igreja não é amorfa, ou seja, sem forma, nem anárquica, ou seja, sem hierarquia, sem ordem, são as recomendações de Paulo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 3, que diz: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tenha seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. São recomendações de Paulo a Timóteo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Nós temos um número grande de pessoas que são contra a natureza organizacional da igreja. Alguns deles são intitulados desigrejados, alguns por ignorância, outros por aversão à institucionalização de algumas igrejas, que é um risco também. Há os que creem que só existe a igreja como organismo e resistem a toda forma de organização. Acreditam que não deve haver liderança ou qualquer forma de estrutura organizacional, mas caem em contradição, porque com o número de pessoas eles acabam tendo que formar um sistema organizacional. A igreja como organismo, o organismo vivo só gera vida na sua organização. Uma igreja organizada, ela possui liturgia e rituais que mantêm vivos os princípios da palavra de Deus, que geram vida. E manter costumes e ordem nos cultos não torna esses menos eficazes. A Bíblia ordena a sujeição aos pastores, conforme os critérios lá de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Hebreus, capítulo 13, versículo 17, está escrito: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Como já dissemos, também ela ordena comunhão perseverante, conforme Atos, capítulo 2, versículo 42. Também o não abandono das assembleias dos santos, conforme Hebreus, capítulo 10, versículo 25. E não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Sem essa organização, com liderança, liturgia, rituais e a comunhão perseverante dos santos no congregar, a fé vira uma construção subjetiva, frágil. A igreja é um organismo porque ela é a reunião dos redimidos organizados por fé. A organização não é um obstáculo ao crescimento e desenvolvimento da vida espiritual da igreja. Por isso que a ordem de Paulo a Timóteo põe em boa ordem as coisas. Tito era um obreiro, companheiro de Paulo, provavelmente natural de Antioquia, um gentil convertido ao Evangelho de Cristo, filho de pais gregos e aparentemente um obreiro maduro, responsabilizado por algumas tarefas difíceis. Foi encarregado de levar as cartas aos Coríntios. Um homem de caráter e testemunho. Em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículos 17 e 18, está escrito: porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei. Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito sobre as mesmas pisadas? Esse texto se trata da resolução sobre os donativos, solicitados por Paulo às igrejas que estavam passando por necessidade. Tito foi o responsável. Isso faz de Tito um cristão maduro, obreiro maduro e fiel, companheiro de Paulo. Ele foi resolver o problema de arrecadação das igrejas. E por isso, provavelmente, é escolhido posteriormente para pôr em boa ordem e estabelecer presbíteros às igrejas em Creta. Pelo que consta, Creta estava sem liderança e em desorganização e com erros doutrinários. Tito, capítulo 1, versículo de 10 a 11, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Mas orientações de Paulo a Tito, no capítulo 2, sobre o comportamento, testemunho dos cristãos em Creta. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sábios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. Como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes,
prudentes, e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta, semelhantemente aos jovens, a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitam ao seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Havia na igreja, além da falta do testemunho cristão, a crise com os judaizantes, as doutrinas dos provocadores de divisões. Vê-se aqui claramente uma cadeia de comando na organização da igreja, e isso era para promover vida, edificação e crescimento espiritual. A resolução do problema, segundo Paulo, era, primeiro, estabelecer líderes e doutrinar a igreja sobre um comportamento moral e adverti-la sobre a influência cultural da época. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 2, a Bíblia diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para que também ensinem os outros. Como já falamos anteriormente, o crescimento da igreja também exigiu organização. Como o visto em Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 8, na institucionalização dos diáconos. As igrejas hoje, por questões civis, também civis e contábeis, precisam de uma organização ainda maior, que diz respeito à sua administração, com secretarias, subsecretarias, contabilidade, segurança, banco de dados, aplicativos para a organização de secretarias e também na administração financeira da igreja. Eu acredito que se faz necessário lermos o último ponto na sua integralidade. Terceiro ponto da lição, questão atual. Primeiro subponto, organismo e organização. O autor diz: a ideia é de que a igreja deve sim restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e ao mesmo tempo como uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. E isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas, conforme Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 7, como também com as autoridades eclesiásticas, conforme Romanos capítulo 13, versículo 17. O ensino de Jesus em Mateus 22, 21 é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. O segundo subponto, a experiência pentecostal, o autor diz: o movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionista e ainda hoje há os que acreditam que a organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento Holiness, conhecido também como movimento de santidade, eram contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox Parham, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, Kansas, mas em 1895 ele entregou a liderança de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante independente até o fim da vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no início de sua história e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Atos capítulo 6, versículo de 1 a 7. Terceiro subponto, é necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país. E dessa forma, trazer solução para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Conclusão. É importante entender que a organização e o organismo não são elementos excludentes em si mesmos, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral. A igreja é o povo de Deus no novo concerto. É uma comunidade internacional, uma organização supranacional de estrangeiros e peregrinos, conforme 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Voltando ao
princípio da lição, com base no texto áureo, a situação de Creta era uma situação desanimadora por conta da desorganização da igreja, descuido com o testemunho cristão, princípios da moralidade e a doutrina ortodoxa. A igreja estava sofrendo um reflexo do que era a cultura da época. E a solução de Deus, através de Paulo, era que Tito colocasse as coisas em boa ordem e, para isso, constituísse uma liderança eficaz. E essa estrutura organizacional da igreja, ela promoveria a vida, assim como a igreja do período apostólico precisou se organizar à medida que as necessidades iam surgindo, seu crescimento era evidente, para que seu crescimento continuasse sendo progressivo e eficaz. Todo organismo vivo precisa de organização para sobreviver e para se desenvolver. Não há vida sem organização. Tenha uma boa aula e que Deus abençoe.